discussão. Para a gente começar a nossa conversa aqui, né, eu quero colocar uma imagem aqui para nossa referência, para embasar essa nossa discussão. Então, para entender quais são os benefícios, o que o EPM pode trazer de benefício para a empresa de vocês, eu coloquei aqui essa imagem que mostra um pouco de como é a estrutura, né, um pouco da estrutura da pirâmide de automação e conta um pouco da história da Elipse, que meio que se confunde com a história de como evoluiu a automação. Não é isso mesmo, Gustavo? Isso aí, Samir. Boa tarde a todos. Dá para contar um pouquinho da história, né, da evolução dos sistemas de escada e das evoluções dos sistemas de automação, quando a gente olha para isso e com a história da Elipse, né? A Elipse, a gente que já está aqui bastante tempo, né, há mais de 20 anos, a gente viu muita coisa mudar, né? E por que a gente decidiu ir por esse caminho? A gente olhava aqui para esse mundo do software escada, etc., a gente instalava ele numa máquina, então tinha um conjunto de dados que a gente estava coletando, depois a gente passou a olhar para um processo inteiro, e aquele cara que cuidava da operação ali, ele ia guardando os dados dentro da medida do possível pela estrutura que se tinha. Se a gente olhar lá para trás, a gente nem tinha um banco de dados como a gente tem hoje, né? O pessoal uma preocupação mesmo aqui do mercado, né? Da Elipse como de produto e tudo, mas do mercado era justamente essa, né? Era guardar o dado, então e supervisionar. O que aconteceu? Com o volume de dados aumentando, aquela mesma estrutura se manteve. Num certo aspecto, como é que o cara resolveu? Muitas vezes a TI se aproximou, né, da automação, então deram um banco de dados de verdade. Então ele, de forma talvez artificial, né, ou uma sensação melhorou, resolvi o meu problema. Só que na verdade não. Ele continuava com aquela ideia de armazenar dados, mas no fundo ele não conseguia extrair aquela informação que ele precisa. Então isso a gente tem até hoje em muitas empresas que a gente conversa, né? E a gente criou o EPM pensando nisso, né? Como é que eu vou dar vazão a esses dados? Como é que eu vou trazer a inteligência em cima dos dados que eu estou armazenando? Então, acho que essa história que a gente vem contando ao longo do tempo, a gente pode juntar. Acho que o Marcelo pode me ajudar aqui, né? Falar um pouquinho sobre algum caso que a gente lembre, né? Quer dizer, quantas vezes, né? Tem vários casos, né? Legal observar aqui que o SCADA é lado na operação, né? Olhar a estrutura das empresas, você tem uma parte de operação, né? E temos também pessoas dedicadas para automação, né? Que é a T, né? Automation Technology. Inclusive, hoje muito mais estruturado aí na parte de TI, né? Que é de gerenciamento da informação. Então, o que acontece? O SCADA sempre esteve muito focado, historicamente e também até hoje, né? Na operação das plantas, né? Então, geralmente, em algumas empresas é colocado através do pessoal de automação, né, que coloca um sistema SCADA para funcionar, né? E aí, o que aconteceu? Ao longo do tempo, lembrando de inúmeras histórias, né, que você tem um certo conflito ali de interesses, né? Porque você tem, ao mesmo tempo, o pessoal da operação querendo mais informações, mas o pessoal de gerenciamento da informação corporativa... Até da infraestrutura, né? Quer dizer, também, né? O cara da infraestrutura, né? A gente estava conversando aqui, eu e a Luana, ela estava falando, né? A infraestrutura não estava pronta para isso também. Por isso que eu disse que artificialmente o cara sentia a sensação, ficou mais rápido, mas na verdade ele só ganhou um banco de dados um pouco melhor, né? Uma máquina melhor, etc. Então, quando a gente olha para como é que eu vou usar esse dado efetivamente, a gente vê pesquisa, qualquer um pode ir lá olhar e falar assim, pesquisa, quantas empresas entraram assim, vamos coletar todos os dados, e depois não conseguiram usar nada. Sim. Então a gente está falando de uma estrutura, né? Acho que a questão do uso do dado que você destacou bem, sabe? Se a gente parar para pensar ali no SCADA, usa o dado, mas o foco é diferente, né? Então a preocupação, bem como o Marcelo falou, é operar. Muito mais no tempo real, mas de focar na operação. Né? Ele quer operar. E qual o papel do supervisório? É garantir essa operação. É garantir que o processo esteja funcionando, não pare, vamos dizer assim. Sim. E para ele não parar, e ele tem esse dado ali, que muitas vezes deu um alarme, deu um problema, o máximo que ele quer fazer é olhar o motivo, né? Por que deu esse problema? E de um curto espaço de tempo. Exato. Ele quer, vamos dizer, um dedo duro, né? Ele está preocupado com resolver aquele problema instantaneamente. E é isso, né? O que mudou é que quando a gente pensou no EPM, né, e construiu toda uma base,
A ideia é que a gente conseguisse aproveitar, né, aquela estrutura que a gente criou na parte processo ali do escada, né, e subisse de nível. Quando a gente olha para a pirâmide, ela representa um pouco isso, né, da gente também sair do nível operacional e passar para um nível de gestão, né, não só dos dados, mas da planta, né, do processo. Então, a integração entre os sistemas ela se tornou cada vez mais relevante. Hoje a gente está falando da pirâmide aqui, mas a gente tem atrelado a isso um monte de outros sistemas que estão orbitando, né, a operação de uma empresa e etc. Eu não sei, convido o Abreu. Abreu, não sei se você tem alguma experiência, assim, queria compartilhar com a gente sobre... Eu já tive contato, boa tarde, né? Já tive contato com várias empresas que ao longo do tempo, os dados que o Strada estava armazenando se tornou um banco de dados muito grande, um volume de dados muito grande, e aí eles não tinham mais como usar a ferramenta do Scada para gerar os relatórios que eram solicitados. E, vamos dizer, como vocês falaram, era muito lógico ir lá no Scada, porque ele sabia que lá estava o dado que ele precisava, só que ela não era a ferramenta própria para buscar aquele indicador que ele precisava, ou calcular, ou sumarizar um conteúdo, né? E mas, aí, de certa forma, então, poderia dizer que mudou um pouco o foco do que eles estavam esperando daquele SCADA? Eu acho que eles acabaram visualizando o sistema SCADA como o fornecedor de informação para outras áreas. E aí ele não faz esse papel. Entendi. Aí a gente precisa de um outro sistema, como o EPM, vamos dizer assim, então, para dar suporte a essas outras informações para áreas correlatas, né? Claro, algumas coisas ali do chão de fábrica que são, ou da operação, no caso, que são mais em um curto espaço de tempo, uma pesquisa de uma semana, 2, ok. Mas agora quando tu precisa buscar a eficiência de processo, ou fazer comparações, né? Como é que foi que aconteceu na última vez que aconteceu esse problema? O que aconteceu? Vamos estudar esse caso. Bom, aí tu precisa trabalhar uma massa de dados muito maior, precisa de relatórios mais rebuscados, e aí o SCADA não faz esse papel. Legal, acho que o Abreu tocou num ponto, acho que é importante, né? Se a gente parar para pensar, vou até colocar um questionamento aqui para vocês. Se eu tenho, então, processo que opera lá, está operando tudo, eu tenho um supervisório que funciona super bem, garante funcionamento e não tem problema. Falou muito de problema, que é o foco do SCADA, é rastrear problema, ok, tudo bem. Mas vamos dizer que eu resolvi, eu não tenho os problemas, não são mais uma dor de cabeça para mim. O processo faz o que tem que fazer e está funcionando. Onde é que entra, então, o EPM, por exemplo, nesse caso? Tem uma coisa muito importante observar, que uma mudança no processo, um processo fábrico, não é uma coisa que acontece todo minuto, né? Depende muito da empresa. Geralmente pode até acontecer em empresas de manufatura, mas em indústrias de processo isso geralmente não acontece dessa forma, né? Então o SCADA, ele tem ali ele tem um ciclo de acompanhar as próprias mudanças do processo. Não faz sentido você ficar mudando um SCADA se o processo não mudou, a não ser que seja para realmente adicionar funcionalidades novas. Mas partindo do princípio que ele está acompanhando aquele processo, o SCADA ele tem um ciclo de vida vamos dizer assim, você não fica mudando o SCADA a todo momento sem uma necessidade. Sim. Já, por outro lado, na questão da informação, a gestão da informação, as demandas sobre buscar, extrair a informação desses inúmeros dados, ela é infinita, ela nunca acaba. Então, o que acontece? Você tem perfis de uso totalmente diferentes, né? Por um lado, você tem gente que está preocupada com a estabilidade do sistema e ele tem que ficar mais estável possível. Sim. E do outro lado, você tem gente que está com necessidade de buscar respostas que nunca acabam, né? Assim, toda hora tem uma dúvida: como é que eu faço para economizar? Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para otimizar alguma coisa? Então, você tem esse conflito. E aí, no nosso entendimento, a ferramenta ideal para isso ela tem que estar separada do SCADA, né? E aí que nasceu o EPM, né? Mas trabalhando em conjunto de compartilhando informação e principalmente, né, que a gente colocou ali, compartilhando o modelo quando possível, né? Porque as nossas ferramentas, se o SCADA é capaz de fornecer um modelo de dados e esse modelo representa, né, o processo que está sendo monitorado,
Então, para a gente poupar esse trabalho de ter que repetir esse modelo nessa ferramenta de nível superior, a gente pode, então, simplesmente sincronizar esse modelo de dados, então evita esse trabalho, além de evitar qualquer tipo de também confusão com relação aos dados, duplicações, enfim, né? Então, em cima da pergunta que eu fiz, exatamente isso, né? O SCADA, então, eu estou preocupado com a estabilidade, e aí você falou até a palavra conflito, mas na verdade o EPM, então, ele vem para complementar o que o SCADA não faz, que é a otimização. Então, um tem o papel de manter estável e o outro quer melhorar aquele mesmo processo. Exatamente. É buscar pontos que podem ser ajustados, ter uma máquina que, poxa, ela funciona bem, faz lá. Mas se ela funcionasse de uma maneira diferente, meu processo daria mais lucro. Né? Oferecer respostas para as perguntas inúmeras que talvez que nunca nem imaginou. O que vocês estão falando, né, do correlacionar os dados, né? Não sei se todo mundo viu, né, mas assistiu o nosso ElipseCast com o pessoal da CPFL, né? Sim. Eles estavam falando exatamente disso, né? Como é que eu entendo o comportamento de um aerogerador? E ele falou, a gente junta dados de um ano para saber a sazonalidade, como é que ele se comporta no verão, no inverno, etc. E a partir daí eu começo a comparar se ele está numa situação ideal para aquele conjunto de dados que estão chegando naquele momento. Só que eu só consigo fazer isso quando eu pego o dado do SCADA de tempo real e comparo com esse valor do dado histórico que mostra como que foi o comportamento dele. E aí é aquele negócio, né? Quanto mais eu consigo comparar, então melhor fica. Tem um outro aspecto né? importante, é que o SCADA não é apenas um SCADA. Tá. E aí você tem o problema de ter muitos dados isolados, né? Cada um num lugar, né? Porque obviamente a gente pode ter empresas que têm um sistema SCADA unificado, mas existem inúmeros casos, inclusive eu acho que a maioria, com aquisições, a grande maioria, você não tem apenas um sistema SCADA, você tem vários. E aí, se você quer ter exatamente, fabricantes diferentes, muitas vezes, aí você quer ter um tratamento unificado sobre os dados da empresa, você não pode depender de apenas um SCADA, você tem que unificar os dados dos diversos SCADAs. Então, é nada mais natural do que a gente suba nessa pirâmide, né? E visualize faça a gestão dessa informação, considerando que o dado pode vir de